graça e a paz, irmãos. Bom estarmos aqui nessa noite, compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. Quero mandar um abraço aos irmãos também de Passa Quatro, nossa congregação amada. E eu gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus hoje, muito propício para a ocasião que nós estamos vivendo, né? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Romanos, capítulo 13, e o verso de número 11, que diz assim a palavra do Senhor: E digo isso, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amém? Irmãos, esse texto do apóstolo Paulo aos Romanos, o apóstolo Paulo vinha de uma sequência de orientação à igreja de Roma, uma igreja adorável, uma igreja realmente abençoada, com os dons espirituais, e a carta ao Romano é uma carta doutrinária. E nós vemos que Paulo, em determinado momento agora, ele chama a atenção dos irmãos para algo realmente importante, para que os irmãos pudessem despertar do sono. Por isso ele diz isso: e digo isso a vós, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. O que é sono, irmãos? Todo mundo gosta de dormir um pouco, de tirar um sono, né? Mas aqui Paulo está falando no sentido espiritual da palavra, né? Ele está dizendo que é hora de deixarmos de ser adormecido, sossegado, tranquilo, solente, calmaria. Então, sinônimo de sono significa isso, todas essas palavras que eu disse aqui. Mas há uma pesquisa também da Universidade do Sono que diz que o sono prolongado pode causar demência, pode causar também Alzheimer. A pessoa que dorme mais de 9 horas por noite tem uma probabilidade de ter isso. E nós precisamos tomar um cuidado. No sentido espiritual, quantas vezes nós ouvimos uma palavra despertar, acordar, e não despertamos, né? O Stu Weber, ele escreve num dos seus livros, Guerreiro Gentil, ele diz assim: quantas vezes nós podemos ter uma chamada para despertar sem despertarmos? Uma chamada para a nossa família, uma chamada para os nossos filhos, uma chamada para o nosso casamento, uma chamada para o nosso trabalho. Quero dizer aos irmãos que nós somos despertados todos os dias para alguma coisa. Por exemplo, nós somos despertados agora a ser vigilante com o Covid-19, né? Estamos chamando a nossa atenção para ficarmos alerta, para ficarmos no estado realmente ligados no que acontece à nossa volta. Mas no mundo espiritual é um pouco diferente. Nosso tempo é o Cronos, o tempo de Deus é o Kairos. E é aí que nós precisamos despertar. O apóstolo Paulo está dizendo isso: precisamos estar despertado para o tempo de Deus. O relógio de Deus, irmãos, pode despertar a qualquer momento. É só olharmos para Israel, que é tipificada pela palavra de Deus como a figueira, como a oliveira. E a palavra do Senhor diz que Jesus disse aos seus servos que quando essas árvores florescessem, Israel florescesse, era para nós levantarmos os nossos olhos e ficarmos alerta. Então nós temos que ser a igreja do Senhor nesses últimos dias, acordarmos, despertarmos para a realidade da volta do Senhor Jesus. E nós precisamos estar alerta. E somente ouvirá a voz do Senhor, ouvirá a trombeta de Deus quem estiver acordado, quem estiver alerta, estiver esperando, estiver vigiando. A palavra do Senhor diz assim para nós em Marcos 13:33: vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo do fim. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Por isso precisamos despertar no sono espiritual. A igreja do Senhor Jesus não pode estar no estado de sono, de dormência espiritual. Precisamos acordar para estes sinais que estão à nossa volta. E falando um pouco sobre dormir, sobre despertar, nós temos vários exemplos na Bíblia sobre sono, sobre dormir. Nós podemos dar um exemplo para chamar a atenção dos irmãos na parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. É chamado a nossa atenção muitas das vezes, toda vez que nós lemos o texto de Mateus 25 falando das 10 virgens, nós falamos das virgens loucas,
que eram negligentes, que eram nécias, que estavam ali despreparadas para a volta do noivo. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para 5 virgens que eram prudentes. Quero dizer que elas também dormiram. O Senhor Jesus diz no verso 5 do texto de Mateus 25, que não só as loucas, mas as prudentes também dormiram. A palavra de Deus diz que todas tosquenejaram. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Que tanto as loucas como as prudentes dormiram. Isso quer dizer também que hoje nós estamos vivendo um tempo e que não somente os crentes considerados, os crentes mais fervorosos, os crentes mais experimentados, mais antigos, mais fortes espiritual, se é que existe isso, não estão dormindo, mas também os crentes fervorosos de hoje estão sendo atraídos a um nível de letargia, de dormência muito perigosa. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz isso: e digo isso, é hora de despertarmos. Estamos vivendo um tempo em que estamos perdendo o fervor da vida espiritual. Estamos vivendo um tempo que estamos perdendo a sensibilidade de ouvirmos o Espírito Santo de Deus, do vínculo da paz. Nós estamos perdendo a noção do compromisso com a palavra de Deus e com a vida do reino de Deus. Por isso é hora de nós despertarmos como a noiva do Cordeiro. Por isso o apóstolo Paulo diz aos irmãos: eu estou dizendo isso a vocês, que é hora de vocês despertarmos. Irmãos, Paulo falou para uma igreja muito abençoada. Se Paulo pôde pedir para aquela igreja de Roma, despertar, o que ele pediria para nós hoje, a igreja atual, da nossa geração? Como seria o pedido dele hoje? Seria o mesmo, para despertarmos da nossa dormência espiritual. Nós estamos vivendo, irmãos, todos os dias nós observamos sinais da volta do Senhor Jesus. Isso tem se intensificado cada dia mais. A iniquidade tem aumentado, a frieza tem aumentado, como nos dias de Noé. E o maior sinal que nós temos visto hoje de dormência é a apostasia pessoal, é o abandono de cada um, não somente da igreja, mas também do verdadeiro Evangelho. Nós precisamos voltar ao Evangelho de Cristo, voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. E é isso que o Senhor chama a nossa atenção. Como será a igreja? Como sairá a igreja dos últimos dias? Como nós estamos vivendo como igreja? Será que estamos vivendo nesse estágio de dormência? Será que estamos sendo atingidos por esta apostasia? Se estamos, é hora de olharmos e despertar, porque os sinais estão à nossa volta. Mateus 24, no verso 7, os discípulos perguntando a Jesus: Senhor, que sinal haverá da sua vinda? O Senhor começa a explicar aos teus servos, aos apóstolos, aos discípulos, quais eram os sinais que antecederiam a volta do Senhor. E isso nós já estamos vendo: pai contra filho, filho contra pai, guerra, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos. Então todas essas coisas têm acontecido. Para quê? Para que a igreja do Senhor não seja pego desapercebida ou dormindo, como diz o texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. É hora de despertarmos dessa apostasia, é hora de nós despertarmos desse sono espiritual. Por que isso é importante, irmãos? Por que é hora de despertar? Porque o sono espiritual é muito perigoso. Ele traz um prejuízo incalculável ou até mesmo irreparável, na grande maioria dos casos. Exemplos na Bíblia nós temos isso, de sono espiritual. Nós temos o exemplo do sacerdote Eli, que quando ele dormiu para a sua vida espiritual, quando ele dormiu para a sua vida familiar, nós vemos no texto de Samuel foi quem antecedeu ele, nós vemos que a lâmpada do templo estava se apagando. Lâmpada do templo se apagando significa presença de Deus sendo adormecida na nossa vida, sendo apagada a presença do Espírito Santo. O sacerdote ali dormiu e a sua casa estava desmoronando, até que Deus levanta Samuel para acender o fogo de novo no altar do Senhor. Outro exemplo de dormência espiritual é o caso de Sansão. Ele dormiu e acordou com o seu cabelo cortado, dormiu. A verdade espiritual é essa, ele dormiu. Jonas dormiu o sono da desobediência. Quantas vezes nós temos dormido o sono da desobediência?
Estamos afastados da obediência da palavra de Deus. Até os discípulos do Senhor Jesus, os mais íntimos, quando Jesus estava no Getsemane, no momento de agonia, sabe o que eles estavam fazendo? Dormindo, ao invés de estar ao lado do Senhor Jesus, amparando e apoiando o Senhor nesse ministério. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos, e vigiarmos, porque o sono espiritual é muito perigoso e traz consequências desastrosas. Nós estamos vivendo um dia em que as pessoas estão espantando, mas nós, a igreja do Senhor, não podemos temer, não podemos espantar, porque nós temos uma palavra que dirige a nossa vida, uma palavra que nos desperta à realidade do reino eternal de Cristo Jesus. Nós precisamos confiar na palavra de Deus, voltarmos ao primeiro amor, voltarmos para a palavra de Deus, termos uma renovação espiritual, e essa renovação espiritual, ela acontece quando nós somos despertados a voltar à palavra, a voltarmos à oração a Deus. Esse é o nosso desejo, essa é a palavra que o apóstolo Paulo diz para a igreja, para que os irmãos pudessem despertar do sono. É tempo de despertarmos, é tempo de vigiarmos, antes que seja tarde, antes que a porta se feche, antes que o azeite se acabe e apague a luz. Nós vemos que nessa passagem da parábola das 10 virgens que falamos, elas estavam dormindo, ouve-se um grito. Grito significa alerta, significa também uma trombeta sendo tocada. E nós temos visto quantas trombetas de Deus têm sido tocadas nesses últimos dias, quantas coisas têm acontecido ao nosso redor, catástrofes naturais, enchentes, terremotos, queimadas, quantas coisas têm acontecido para que nós, a igreja do Senhor, pudéssemos despertar, pudéssemos levantar os nossos olhos e olhar para aquilo que a palavra de Deus já nos garante e nos adverte. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai os vossos olhos, porque a vossa redenção está mais perto do que nunca. É o texto que o apóstolo pôde dizer aqui. É hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a nossa fé. E ele vai um pouco mais além, ele diz assim: a noite é passada e o dia é chegada, rejeitamos pois as obras das trevas e vistamos das armas da luz. E é isso que nós precisamos entender, irmãos, ser despertado. Não ignore o inimigo também. Uma das coisas que muitos crentes, que uma teologia hoje de prosperidade tem se pregado muito, é ensinando os crentes a ignorar o inimigo. A palavra de Deus diz que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Nós devemos saber como o nosso inimigo trabalha para fortalecermos com as armas da luz, revestirmos da armadura de Deus para poder vencer as astutas ciladas do diabo que acontecem nas nossas vidas todos os dias, irmãos. Nós precisamos de uma palavra, nós precisamos ser fortalecidos pela palavra do Senhor para vencermos as astutas ciladas do diabo. Por isso é momento de nós, a igreja do Senhor, nos unirmos, despertarmos para essa realidade, não deixarmos que a dormência espiritual traga em nós uma falta de sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Que nós possamos realmente estar vivendo o melhor de Deus nessa terra, nós possamos estar vivendo os últimos dias da igreja, como queiram dizer e interpretar, mas o importante é que nós estamos com o Senhor. Nós podemos dizer como Jó pode dizer: ainda que ele me mate, todavia eu me alegrarei no Senhor. Quem me separará do amor de Cristo? Então nós precisamos lembrar dessas coisas, o que vai garantir a nossa fé, o que vai fortalecer a nossa vida quando tudo for tirado. Nós estamos aí vivendo dias em que não podemos reunir mais com a igreja. O que será da nossa vida sem a comunhão dos santos, que é algo realmente abençoador para a nossa vida? Então nós não podemos deixar também de esfriar, irmãos, a nossa comunhão, a nossa vida de caminharmos juntos. Estamos um pouco separados, mas não podemos perder a essência da comunhão, o vínculo da perfeição, da unidade do Espírito Santo. Precisamos fortalecer, despertarmos mais ainda, valorizarmos aquilo que nós considerávamos muitas das vezes uma coisa ruim, uma coisa chata. Nós possamos valorizar mais ainda a nossa comunhão no dia a dia, nos cultos, nosso tempo de oração, nosso tempo de devocional, nosso tempo de abraçar o irmão, de conversar com ele. E então nós precisamos, nesse momento que estamos aí afastados, e realmente observar e ver o que realmente vale a pena na nossa vida. Vale a pena viver para Cristo,
vale a pena viver aquilo que o apóstolo Paulo fala: considera a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra em mim a vontade daquele que me chamou. É isso que nós precisamos, ser despertados para essa realidade e vivermos o melhor de Deus nesta terra. Nós, como cristãos, não podemos perder a esperança, porque a nossa esperança, ela não é uma esperança passageira. A nossa esperança é uma esperança eterna em Cristo Jesus. Nós precisamos confiar nisso. A esperança do cristão não morre jamais. E é isso que nós precisamos entender, amém? Que os irmãos possam guardar esta palavra. Leia na sua casa lá, mais uma vez esse texto. É hora de despertarmos. Em quais áreas nós precisamos ser despertados? Eu quero dar uma dica para você, que uma das áreas que nós precisamos ser mais despertados é a nossa área espiritual, é a nossa vida com Deus.